Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os 5 principais erros ao usar os medicamentos para emagrecer. Se você não me conhece, meu nome é Thaís, eu sou médica e psicóloga, trabalho com medicina de família e atualmente tenho me especializado no tratamento de pacientes com doenças crônicas, como sobrepeso e obesidade. E nesse vídeo eu queria compartilhar quais são os principais erros que as pessoas têm cometido, que eu tenho visto no meu consultório e pensar em estratégias de como não cometer esses erros. Atualmente a gente está vivendo um cenário do ponto de vista clínico e terapêutico muito revolucionário com as novas medicações para o tratamento de obesidade. Uma coisa que eu costumo falar muito para os meus pacientes é que até o advento das medicações injetáveis, né, seja a semaglutida, tirzepatida, liraglutida, a gente tinha medicamentos que eram medicamentos de ação no sistema nervoso central, em que a gente se beneficiava de efeitos colaterais que atuavam na inibição do apetite. Então, se a gente pensar lá atrás, o que a gente tinha de medicamento para tratamento de obesidade, que ainda hoje são usados também, porque tem suas indicações, a depender de cada paciente, mas a gente usava muito a sibutramina, topiramato, a lisdexanfetamina, que são medicamentos de ação no sistema nervoso central. Os medicamentos que a gente tem hoje, eles são medicamentos que vão atuar no trato gastrointestinal, que vão atuar no hipotálamo, mas não do ponto de vista neuroquímico, não vai atuar lá na fenda sináptica, na comunicação entre os neurotransmissores como era antes. Esses medicamentos novos, eles trazem grandes vantagens de diminuição de efeitos colaterais, diminuição de contraindicação, porque eles vão agir diretamente no centro da saciedade, no centro da fome, não no sistema nervoso central como era antigamente. Então, essas medicações hoje em dia são consideradas mais seguras, são efeitos colaterais que estão limitados ali a realmente o trato gastrointestinal. Então, pode ter náusea, vômito, constipação, enfim. O fato é que as medicações são muito revolucionárias e até pouco tempo atrás, essas medicações estavam podendo ser comercializadas livremente, sem receita, e as pessoas estavam usando com base nas fontes, vozes da cabeça de cada uma delas, ou vozes do TikTok, né? Eu vi muita gente usando o TikTok como fonte de informação para saber como manipular essas medicações e como aplicar por conta própria. Consequentemente, isso traz muito risco para cada indivíduo. A Anvisa, mais recentemente, determinou, inclusive, que essas medicações vão ter receita controlada, a receita vai precisar ficar retida, então para você poder fazer o uso dessas medicações precisa de acompanhamento médico, que, gente, é o mais sensato e o mais seguro a se fazer quando a gente pensa numa perda de peso com vistas à saúde, né? Quando a gente pensa na perda de peso, pensando numa promoção da qualidade de vida e não para a gente obter somente fins estéticos, né? Então, decidi listar para vocês quais são os principais erros que eu vi as pessoas cometendo, e o primeiro delas, obviamente, que é tomar a medicação sem acompanhamento médico, sem indicação específica ou sem ajuste de dose, né? Então, quando a pessoa toma a medicação por conta própria, ela toma do jeito que ela acha que tem que tomar, sem o acompanhamento certo, sem o ajuste de dose certo, e a chance disso dar errado é muito grande. A dose que cada pessoa vai precisar usar é muito individual, e isso precisa de um acompanhamento perto. Sem contar que o tempo de uso do medicamento também vai depender de muita coisa, vai depender do contexto da pessoa, vai depender do quadro clínico que aquela pessoa tem. Definitivamente, fazer o uso desse tipo de medicação por conta própria não é o melhor caminho nem a melhor decisão para o seu cuidado em saúde. Segundo erro, e um dos mais comuns, que é não comer. Como essas medicações elas agem diretamente no centro de regulação da fome e da saciedade, é muito comum que os pacientes simplesmente parem de comer. A medicação ela realmente faz uma inibição do apetite e é muito comum os pacientes entrarem num quadro praticamente de anorexia, porque você não sente fome. Só que a gente precisa lembrar que fome é um dos sinais fisiológicos do nosso corpo. A gente precisa sentir fome, a gente precisa se alimentar para continuar vivendo, né? A ideia da medicação é que ela venha para ajudar a gente nos erros alimentares, onde a gente não consegue realmente fazer o déficit calórico para poder obter a perda de peso, e não para ficar sem comer. As pessoas param de comer, consequentemente elas emagrecem, mas o que acontece no final das contas? A pessoa perde peso não só pela gordura, mas perde muita massa muscular. Então é muito comum a gente ver pessoas sarcopênicas, que são pessoas que estão emagrecidas às custas de proteína, de musculatura, e aí, consequentemente, isso enfraquece o metabolismo, enfraquece as pessoas. É muito comum pessoas usarem Ozempic, Wegovy, Saxenda e Mounjaro por conta própria, ficando muito fracas depois do tratamento, né? Ou com perda de cabelo, ou a pele fica esquisita. Volto a falar e reforçar que tomar por conta própria sem acompanhamento não é o melhor caminho, e definitivamente
definitivamente ficar sem comer é a pior escolha que você pode ter nesse processo. Terceiro erro que eu listei está muito relacionado com essa questão da alimentação, que é não beber água direito. Como você fica sem apetite, sem fome, às vezes é comum os pacientes esquecerem de comer ou de beber água. Isso é muito ruim. Coisas que a gente precisa manter normalmente, mesmo em uso da medicação, é manter uma alimentação equilibrada que consiga abraçar ali todos os macro e micronutrientes que a gente precisa no dia a dia e também hidratar o nosso corpo, né? O nosso corpo precisa estar hidratado e geralmente a gente calcula 35 ml por quilo de peso. Então faz a conta aí de quanto que você precisa beber e me fala aqui embaixo nos comentários se você tá bebendo a quantidade de água que você precisa beber durante o seu dia. Lembra que assim, a sede, ela é um sinal já de desidratação. O ideal é que a gente beba água constantemente e que a gente não precise se sentir desidratado para realmente colocar água para dentro, tá? Então beba água constantemente, tá bom? Quarto erro que eu listei aqui é o ajuste de dose desnecessário. Quando a gente pensa e a gente monta um plano estratégico de acompanhamento para cada paciente, a gente reavalia inclusive o momento certo de fazer ajuste de dose. Nem sempre a gente precisa chegar na dose máxima de cada medicamento. É importante ver que dose que cada pessoa está usando e se está tendo perda de peso ativa. O ideal é que o ajuste de dose seja feito só quando a gente chega naquilo que a gente chama de platô, que é quando o peso dá uma estacionada por um determinado período de tempo. Tem muita gente que acha que segue ali porque alguém falou no Instagram, no TikTok, que tomou 2 semanas de um jeito, mais 2 semanas de outro, mais não sei o que, e aí começa a fazer isso, aumentar a dose sem necessidade, intensifica a perda de peso às custas de massa muscular, de proteína e te coloca em risco em saúde. Então, gente, lembra, pelo amor de Deus, emagrecer a qualquer custo não é saúde, tá? O quinto erro que eu listei é achar que só com o medicamento você vai conseguir perder peso, ou que só o medicamento vai ser a salvação, ou depositar todas as suas esperanças num medicamento que a gente sabe que não é barato e que, se não for usado da forma correta, com indicação clínica certa, não vai te trazer saúde. Lembra que não vale a pena emagrecer a qualquer custo. Quando a gente pensa no tratamento da obesidade, a gente precisa pensar em redução de risco cardiovascular, em qualidade de vida, e isso a gente só consegue se a gente nutrir o nosso corpo com aquilo que a gente precisa. Além da medicação, a gente precisa pensar em mudança de estilo de vida, numa alimentação mais saudável, com menos alimentos industrializados, menos processados. A gente precisa pensar em fazer uma hidratação do jeito adequado, a gente precisa fazer atividade física, ela é extremamente importante para fortalecimento, para alongamento, para prevenção de dor crônica. Quando a gente pensa no tratamento da obesidade e no processo de emagrecimento, a gente precisa pensar numa mudança global e não só no uso da medicação. Essas medicações novas realmente são muito boas, mas elas são um dos nossos aliados terapêuticos. Não é o único aliado terapêutico exclusivo, não é o principal responsável por fazer toda uma mudança no estilo de vida. A principal mudança ou a principal força motriz para gerar mudança tem que ser interna, tem que ser a compreensão realmente da importância do cuidado em saúde. Isso é uma coisa que eu converso muito com todas as minhas pacientes. Não adianta emagrecer a qualquer custo, não adianta a gente sacrificar a nossa qualidade de vida se a gente não fizer mudanças internas que vão refletir lá no nosso futuro, né? Então, se você estiver usando por conta própria, cuidado. Não deixe de procurar um profissional habilitado, que esteja treinado, que esteja atualizado em relação às medicações novas, para poder te propiciar um caminho que seja seguro, efetivo e que realmente te traga segurança. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal para não perder as notificações. A gente se vê no próximo vídeo ou nas outras redes sociais. Um beijo e até a próxima!